Quero compartilhar essa palavra de Salmos 90, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Salmos 90, irmãos, é um salmo lindo, é uma canção. Muitos, quando leem salmos, acham que salmo foi escrito apenas por Davi. Outros acrescentam ao nome Davi, Salomão. Mas o Salmo 90 tem como autoria Moisés. Moisés, não sei em qual momento exato, ele escreve o livro de Salmos, esse cântico ao Senhor. Mas o versículo 12 me chama a atenção, que precisamos buscar a Deus sabedoria e inteligência para aprender a contar os nossos dias, para termos uma perspectiva boa da vida, para que possamos usufruir a vida, vivê-la intensamente, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. Porque às vezes o Senhor está fazendo coisas lindas, mas nós não estamos enxergando. O Senhor está operando maravilhas, mas nós não estamos entendendo. Ficamos meio que, agarrados à escuridão dos nossos problemas, presos a expectativas mentirosas, e não aquilo que o Senhor tem prometido. E com isso perdemos a nossa vida, perdemos a nossa alegria, não vivemos de maneira intensa o que Deus tem projetado para nós, desperdiçamos o nosso dia e não usufruímos de todas as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Aqui esse salmista vai nos fazer, ele vai fazer uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que tenhamos uma boa perspectiva da vida. E aqui está o tema: que tenhamos todos uma excelente perspectiva da vida. Mude a sua perspectiva. Tem pessoas que contabilizam o problema, porque a perspectiva dele está errada. Mas quando nós nos atentamos para a palavra, eu tenho aprendido alguns pontos, eu queria compartilhar com vocês. A primeira é para que eu tenha uma perspectiva correta, eu preciso cuidar bem do meu coração. O meu coração precisa ser tratado com muito cuidado. O sábio Salomão, ele vai dizer em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Jesus certa vez, ele ensinando aos seus discípulos, ele fala que um certo homem tirou do seu bom tesouro coisas boas. O tesouro, irmãos, do qual Jesus se referia era do coração. E do nosso coração, você pode guardar nessa sala do tesouro coisas boas ou coisas ruins. Se você guardar coisas boas, certamente você vai ter uma vida excelente. Você vai aprender com o salmista a contar os seus dias e a valorizar todos os momentos. Você não vai ter saudade, aquela saudade de voltar lá atrás e viver aquilo que você não viveu. Você vai olhar para trás e falar assim: a minha vida foi maravilhosa, mas eu não quero voltar lá, eu quero continuar. Irmão, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos blindar ele, para que a amargura, para que ressentimentos, para que ódios, para que sentimento de vingança,
Sabe, precisamos guardar ele para que as nossas emoções não sejam contaminadas. Então guarde o teu coração. Aprenda que o teu coração, ela é a sede dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas vontades. Coração tem que ser preservado no Senhor. Para que minha perspectiva seja correta, eu preciso também cuidar da minha visão. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Lucas vai dizer que se os nossos olhos, uma palavra de Jesus, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será iluminado. Você está entendendo? Porém, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo, ele estará em densas trevas. Quão grandes serão as suas trevas? Precisamos guardar o nosso coração, mas precisamos também ter cuidado com a nossa visão. A nossa visão vai determinar onde vamos chegar. Nossa visão está ligada também aos nossos sonhos. Nossa visão está ligada aos nossos projetos. E às vezes as pessoas têm uma visão muito, muito pequena, muito limitada. Apenas de pobreza, apenas, sabe, aquela visão pobre, medíocre. Talvez pautada apenas nas circunstâncias. Jesus, uma certa feita, conversando com os seus discípulos, João capítulo 4, ele falou assim: a seara está pronta para a colheita. Os discípulos: Senhor, mas falta 4 meses ainda. A visão dos discípulos era uma visão muito limitada. Eles não estavam tendo uma visão espiritual, uma visão transcendente. A tua visão tem que transcender o que você está vivendo agora. Ela tem que ser mais ampla. Você tem que olhar e ver com a perspectiva do céu, com a visão de Deus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos essa visão de olhar para o outro e vê-lo como filho de Deus, de olhar para as cidades e verem como uma grande ceifa a ser feita. E nós somos os ceifeiros dessa última geração. Nós vamos colher essas centenas de almas para o reino da luz. Nós temos que olhar para uma pessoa e ver nela esperança. A gente tem que olhar com um olhar de esperança. Há jeito, há solução. Ele vai largar a bebida, vai largar as drogas, vai ser um homem de Deus. Precisamos cuidar da nossa visão. Precisamos fechar os nossos olhos para aquilo que contamina, irmãos. Porque infelizmente muita coisa que entra dentro do teu coração passa pela tua visão. Você fica aprisionado, sabe, no que você está vendo, enquanto isso o teu coração está sendo contaminado. Cuidado com o que você está com o que você está vendo, porque como diz a Bíblia, Lucas vai dizer que se os seus olhos forem maus, em quão grandes trevas você estará vivendo. Precisamos tomar cuidado com a nossa visão. Mais uma, para que tenhamos uma boa perspectiva, nós precisamos cuidar bem dos nossos lábios. O salmista vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal a alcançarmos um coração sábio. Cuidado com o que você diz. Porque se você fala, você atrai aquilo que você está dizendo. Você atrai bênçãos com o poder da tua fala. Tiago vai dizer que nós temos em nosso corpo um pequeno órgão, um pequeno membro, que é como uma peçonha. Tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Ele tem o poder de inflamar e de incendiar uma grande floresta. A nossa língua, irmãos, olha, coração, visão e língua. Eu colocaria, talvez eu não coloquei na ordem correta, talvez seria visão, coração e língua. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de amargura, a sua fala será cheia de amargura. Se o teu coração está cheio de ódio, irmão, só vai sair porcaria dos teus lábios. Cuide do teu coração, mas refreia a tua língua.
Uma língua, ela tem o poder, sabe, de levantar alguém. Mas as tuas palavras podem matar pessoas. Tem pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento. E você tem essa palavra em você. Você tem a palavra do encorajamento dentro do teu coração. E você pode levantar alguém. Mas se você não refrear a tua língua para os teus sentimentos, se você não guardar os teus olhos para as coisas ruins, o teu coração será infectado. E o que vai sair do teu lábio, meu irmão, só porcaria. É por isso que o homem bom guarda coisas boas dentro do teu coração. Mas o homem mau guarda coisas maus, coisas ruins dentro de si. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua. A sua fala tem muito poder. Você tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Me lembra da história de um homem. A Bíblia fala que Deus viu graça nele. Aquele homem fez Deus sorrir. 2 pessoas na Bíblia fez Deus sorrir. Uma foi Maria. Deus achou graça em Maria. Deus sorriu para Maria. E o Espírito Santo veio sobre ela e ela concebeu e gerou Jesus. A outra pessoa foi antes dela, Noé. Deus achou graça em Noé. Deus sorriu para Noé e fez de Noé o preservador da humanidade. Construiu uma arca, colocou ali um casal de cada espécie, preservou todos os animais. Ele também preservou a sua casa. Ele não conseguiu convencer os seus vizinhos, mas a sua família foi preservada. Noé suportou as aflições de conviver dentro de uma embarcação, num ambiente pequeno, com muito trabalho, ele e sua família. 40 dias de chuva, 40 noites de intensa chuva, cobriu toda a terra. E quando a gente pensa no dilúvio, a gente pensa em cerca aí de 40 dias. Irmão, só que 40 dias durou a chuva. E era água vindo de cima e água vindo de baixo. Agora você imagina o tempo para secar essas águas. Quase 1 ano. Cerca de 1 ano, irmãos, para as águas baixarem. Cerca de 1 ano convivendo num ambiente pequeno. Pois é, Noé foi esse camarada que saiu da arca, que pisou numa terra purificada, numa terra nova. Só tinha ele e sua família. Noé, ele faz agora uma vinha. Ele faz plantações. E da colheita ele faz o vinho. E ele se embebeda. Um dos seus filhos o viu nu, bêbado, e brincou, zoou. Lembra, o poder da bênção e da maldição estão em nossos lábios. Não é quando soube que o filho havia, zoado, uma linguagem popular daquele homem, ele amaldiçoa. Ele torna a maldição sobre os seus filhos, sobre o seu filho. Sem Jafé foram abençoados, Cão já não foi abençoado, foi amaldiçoado. Nós temos o poder de abençoar, irmãos, e de amaldiçoar. Cuidado com o que você profere. A sua língua é poderosa. Para de atrair maldição para os seus dias. Você atrai o que você fala. Então comece a fazer: eu sou vencedor. Oh, diga aí: eu sou vencedor. Sou cheio de glória. Sou cheio de bênção. Deus vai me usar para mudar o mundo. Temos que começar a profetizar coisas boas a nosso respeito. Porque se não começarmos a usar palavras boas, a nossa perspectiva será mudada. Então eu preciso cuidar da minha visão, cuidar do meu coração, cuidar da minha fala, e ainda outro, cuidar bem dos meus relacionamentos. Isso é muito legal, porque quando eu leio João 14, eu vou aprender algo que é maravilhoso. Jesus viu os discípulos tristes. Ele percebeu a aflição no coração dos discípulos. O seu discurso era um discurso de despedida. Eles estavam angustiados na alma, amargurados, porque eles percebiam que estava chegando a hora de Jesus não estar mais com eles. E como consequência, a alma deles havia se abatido. Jesus então no capítulo 14 dá uma palavra de ânimo para os seus discípulos.
Não fique enturbado. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Precisamos cuidar bem dos nossos relacionamentos. Porque se há muitas moradas no céu, isso é sinal que eu não vou estar lá sozinho. Eu vou com você para lá. Oh, aleluia. Eu vou morar ao teu lado, irmãos. Quando a gente pensa, sabe, nas moradas celestiais, nós pensamos em casas individuais. Nós pensamos em casa onde você tem um muro e um portão para proteger. No céu, irmão, não precisa de muro. E outra, eu imagino uma casa com muitos quartos. É assim que eu imagino o céu. Pode chocar um pouquinho com o que você pensa. Porque se é uma família, se lá nós seremos todos irmãos, não é um condomínio com um montão de casa, é uma casa. Na casa do meu pai há muitos cômodos, há muitas moradas. Vocês não vão ficar sozinhos. Lá você vai estar ao lado de pessoas que vão estar com você, que vão adorar a Deus com você, que vão servir a Deus com você. Então precisamos cuidar bem dos nossos relacionamentos, porque nós não vamos entrar no céu sozinho. Você vai entrar junto com aquele que está do seu lado. E você não precisa ficar com pressa, nem temeroso. Você precisa apenas cuidar bem da sua visão, do seu coração, da sua fala e zelar pelos seus relacionamentos. A melhor maneira de nos relacionarmos é amando. Essa dica, ou essa palavra, essa instrução que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Isso é extraordinário, irmãos. Porque o amor, ele tem a capacidade, ele tem o poder de blindar as suas emoções. Quando você ama, você não enxerga muitos defeitos. Às vezes você não enxerga defeito nenhum. Há quem diga que o amor é cego. Mas o amor não é cego, ele só ignora os defeitos. Então se você está vendo muito defeito do outro, é porque você está amando pouco ele. E o segredo para você começar a ver menos defeito é começar a amar mais. Senhor, me dá amor, Senhor, que eu o ame. Que ela seja aos meus olhos como um príncipe. Mas não um príncipe lá do palácio de Buckingham, não. É um príncipe dos contos de fada, que é perfeito. Porque as princesas dos palácios, na grande maioria, elas são tristes. São isoladas do mundo. Não há muita perspectiva, sabe, de grandeza para elas. Elas são julgadas por tudo, são criticadas por tudo, são perseguidas, são desprezadas. Essa é a realidade das princesas na vida real. Mas quando a gente olha para os contos de fadas, as princesas parecem que foram felizes para sempre, em eterna felicidade. Quando nós amamos, irmãos, é como um casal que se ama. Tem defeitos, mas quando há amor, você ignora os defeitos. E o outro, por amor, muda. Ele diminui os seus defeitos, porque ele ama. Ele se aperfeiçoa para melhorar o relacionamento com o outro. O que era encrenqueiro para de ser encrenqueiro. E o que era julgador para de julgar. Eles se adaptam para se completarem. No relacionamento, o relacionamento bom é desse jeito que ele é feito. Nós não podemos, irmãos, vacilar nos nossos relacionamentos. Nós temos que amar as pessoas, ignorar os defeitos e conviver bem. Por quê? Porque no céu nós vamos ir para lá juntos. Temos lido em Eclesiastes capítulo 4 que é melhor serem dois do que um só. É melhor estar junto, irmão, do que sozinho. Porque dois dormindo, um aquece o outro. Sozinho, não tem quem aquece. Quando estão dois caminhando e vier o inimigo, os dois têm o poder de resistir. Mas se estiver sozinho, ele vai perder a batalha.
Há um poder maravilhoso na comunhão. E nós precisamos valorizar as pessoas que estão à nossa volta. E dessa maneira, nós vamos ter um coração sábio, como a oração que esse homem fez. Ensina-nos a contar os nossos dias, a valorizá-lo. Todos os dias você precisa cuidar da sua visão. Todos os dias cuidar do que você armazena no teu coração. Todos os dias cuidar daquilo que você fala, porque tem poder naquilo que você fala. E todos os dias cuidar dos seus relacionamentos. Dessa maneira, irmãos, a nossa vida será uma vida abençoada. Você vai olhar para trás e você não vai ter do que se arrepender. Eu hoje estou completando 47 anos de vida. Novinho em folha. Um carro de 4.7, sobe até a parede, irmãos. E você com 47 anos, eu vou ser sincero com vocês. Tive uma infância muito, mas muito difícil. A minha família sabe disso. Muito difícil. Para vocês terem uma ideia, um breve testemunho. Eu com 8, 9 anos, eu passava tanta dificuldade, tanta luta, que com 9 anos eu pedi para trabalhar. Eu comecei a trabalhar. 9 anos de idade. Trabalhava limpando casas, como faxineiro. A nossa vida era uma vida difícil. Nós não tínhamos colchão, dormíamos em papelão. Nos cobríamos com a coberta cheia de buraco. Nossa casa era uma casa simples demais. Não tinha ventilador, mosquito, irmãos. Sabe? Eles eram nossos irmãos de sangue. Literalmente. Eles tinham o nosso sangue. Um calor insuportável. Um quarto, 5 crianças. Nossa vida foi uma vida muito difícil. Com um período, eu não lembro qual foi a idade, eu catava papelão. Lembro, um saquinho nas costas de ráfia. E ia catar latinha e papelão. Estou falando para vocês que eu tinha uma vida complicada. Mas aí, teve com 14 anos de idade, com 12 anos, fui trabalhar numa fábrica de bolo, fazer bolinho. Catando um papelão, o cara me viu, eu pedi para trabalhar, e ele abriu a porta para mim, e eu ajudava a fazer bolinhos. Não se tem mais hoje, mas eram uns bolinhos redondinhos, que vendia nos botequim, dentro de um saquinho, e era lotado era um arame com papelão no fundo, cheio de bolinhos. Eu era um dos fabricantes daquele bolinho. Eu lá na fábrica, eu e ele, ralando lá para poder fazer muitos bolinhos. Com 14 anos eu comecei a trabalhar numa loja. A minha vida começou a dar uma mudadinha. Eu já não estava mais dormindo em papelão. Eu agora já tinha uma bicamazinha. Eu dormi na parte de cima, meu irmão na parte de baixo. Meu outro irmão já estava trabalhando, comprou uma caminha para ele. A gente começou a melhorar um pouquinho. Nós tivemos uma vida muito difícil. Mas, irmãos, eu vivi com tanta intensidade a minha vida, que eu não gostaria de voltar lá atrás e viver mais nada para consertar. Eu não tenho nada para consertar. Eu glorifico a Deus porque nós éramos muito pobres, mas nós éramos felizes, irmãos. Nós não tínhamos televisão, então nós contávamos história. Lembro que eu botava a roupa do meu pai, eu era um ser franzino, vocês viram aqui agora há pouco. Botava a roupa do meu pai, eu botava uma mesa, meus irmãos sentados no sofá que nós tínhamos, que era feito de tábua de 30 e tijolos, e eu pregando para eles a palavra, dava oportunidade. Eu era o pastorzinho naquele período. Pois é, irmãos, nós éramos felizes. Comíamos goiaba o dia inteiro. Da pobre, né, irmãos? Demos glória a Deus quando a mangueira cresceu e começou a gerar manga. Passava basicamente o dia em cima da goiabeira e da mangueira. Ô, vida boa. Irmãos, eu não me arrependo de absolutamente nada. Cresci no lar evangélico. Aprendemos a Bíblia. E uma das coisas mais incríveis da minha infância foi ver a fumacinha do café indo embora. Acho que vocês nunca observaram isso, irmão.
Todo dia de manhã, minha mãe fazia o culto, sabe, doméstico. E os antigos vão se lembrar disso. Havia uma chamada bengala, ou aquele pão, um pão desse tamanho, irmãos, para 6 crianças. A gente corria na padaria de manhã, porque tinha escola, a gente estudava, e estava de manhã. Então a gente ia na padaria, comprava o pão, chegava em casa, minha mãe passava a manteiga, cortava ali em 6 pedaços, e fazia o café, e botava no bule, e botava sobre a mesa, e agora a gente sentava no chão, porque tinha culto doméstico. A gente ia aprender a Bíblia. E eu ficava olhando a fumacinha do bule saindo. Eu nunca queimei a boca com café, graças a Deus. E a minha mãe fazia o culto doméstico. Contava histórias. Irmãos, que vida maneira aquela. Aí na hora do café saía uma correria, porque a gente tomava... Era aqui o culto, o café estava aqui. Então imagina, em nome de Jesus, amém. Irmãos, era um foguete para chegar no pão, para escolher o pão maior. E eu tinha um irmão que era meio malandro, esperto. Ele olhava lá, via o pão maior, e ele pegava o pão maior e lambia, e botava lá, esse é meu. E quem é que pegava o pão dele? Não tinha coronavírus, mas ninguém era maluco de botar a mão naquele negócio. Pois é, irmãos. Que vida, que infância maneira. Aí botava o café no copo, e o café já não estava mais quente. Estava morno para frio. A fumacinha indo embora. E a irmã acabava de tomar café, 10 para as 7, às vezes 5 para as 7. A aula começava às 7 horas. Irmãos, era igual um foguete para chegar na escola, voado. Chegava esbaforido, mas que vida, que infância legal. Com toda dificuldade. Eu não preciso voltar lá atrás. Aproveitei cada momento da minha vida. O Senhor tem me honrado, eu fico feliz com isso. E essa alegria que eu sinto, eu quero que vocês compartilhem. Eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que vocês tivessem a alegria que eu tenho de viver. Por isso que nós precisamos buscar, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira alcançarmos o coração sábio. E a melhor maneira para contabilizarmos nossos dias é ter uma perspectiva correta da vida. Para que eu possa ter uma perspectiva correta, eu preciso cuidar daquilo que eu estou enxergando, daquilo que eu estou armazenando no coração, daquilo que eu estou falando e das pessoas que estão ao meu lado. Porque se teu coração estiver curado, os seus olhos sarados, a sua fala abençoadora, as pessoas que vão estar do seu lado, elas vão te promover, oh aleluia, e vocês vão ajudar elas, porque se elas estiverem em trevas, vocês terão o poder de tirar ela das trevas e trazer ela para a maravilhosa luz. A maravilhosa luz é Jesus. E é impossível aqueles que forem iluminados por Jesus voltar a viver em densas trevas. É impossível. O Senhor quer que você tenha uma vida abundante. Ele quer que você usufrua de todas as bênçãos. Ele quer que você tenha alegria, tendo muito ou tendo pouco. Ele quer que você seja feliz, tendo dinheiro ou duro igual um coco. Ele quer que você seja feliz. Que você possa fazer essa oração de Moisés. Esse clamor, esse pedido. De maneira que você tenha um coração sábio. Que valorize todos os momentos da sua vida. Amém? Você pode glorificar a Deus com as suas palmas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus.